Eu me converti quando eu tinha 13, 14 anos, foi quando eu realmente tive um encontro com o Senhor. Eu sei como é viver uma adolescência, essa tensão de amar a Deus e ter ainda amizade. Então foi uma dificuldade assim no início. E como é um privilégio poder falar dele, sabe? Como é um privilégio poder conversar. Acho que das coisas que eu mais amo fazer é falar da palavra, é falar das coisas do Senhor e saber que talvez pessoas possam ser abençoadas com isso. Meus queridos, graça e paz de Jesus a todos os irmãos, todos vocês que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, pelos canais da igreja. Eu estou com muita alegria aqui. Nós estamos, eu diria que reativando um pouco o nosso Smilecast, o nosso podcast da IBN Sorriso. Já há algum tempo que a gente não usa. E esse aqui é um canal para abençoar a sua vida, para você poder ser edificado no Senhor. E nós estamos aqui com muita alegria. Hoje eu estou com a Isabela aqui. A Isabela já vai falar sobre ela. E, queridos, nós estamos em tempo de conferência Inspira, né? E esse nome já diz alguma coisa sobre inspiração com relação à vida com Deus, a crescer no Senhor, a conhecer Jesus um pouquinho mais. E eu espero que esse podcast te edifique, te abençoe. E antes de passar para a Isa já falar sobre ela, eu me recordo de tantas e tantas vezes na minha juventude e até hoje, queridos, eu já falei isso algumas vezes na igreja, Isabela. Quando eu venho para a igreja, ouvir a palavra de Deus, não importa quem é o pregador, não me importa, eu sempre tenho uma atitude, isso desde a minha juventude, de dizer, Senhor, eu estou aqui pronto para ouvir o que o Senhor tem para falar comigo. E você, especialmente você que quer ouvir o Senhor falar contigo, você que é dessa geração, permita que o Senhor fale em coisas, em pequenos detalhes nesse nosso papo de hoje, que o Senhor fale ao seu coração e te inspire nesse tempo de conferência Inspira e te inspire a ser um cristão ainda melhor para a honra e glória dele. Que Deus te abençoe. Isabela, seja bem-vinda. Muito obrigada. Que alegria ter você aqui. Isabela é membro da igreja, só que eu vou deixar ela falar sobre ela. Fala sobre você primeiro, Isa. Primeiramente, boa tarde, bom dia, independente do momento que você está assistindo isso. Eu sou Isabela, eu tenho 19 anos. Eu cresci nessa casa, foi a casa que eu me converti. Eu me converti quando eu tinha lá para os meus 13, 14 anos. Foi quando eu realmente tive um encontro com o Senhor. E foi quando a minha vida foi realmente mudada. Então, eu sei como é viver uma adolescência nessa tensão de amar a Deus e ter ainda amizades e ter ainda que viver nesse mundo. Mil perguntas na cabeça. Mil perguntas e você querer ser aceita. A gente quer ser pertencido, ter pertencimento, né, no lugar que a gente está. Então, foi uma dificuldade assim no início. Mas eu falo que eu vejo coisas que eu falava há 5 anos atrás, por exemplo, e sobre como a gente precisa permanecer no Senhor e como o Senhor nos sustenta, tem me sustentado até aqui, e como é um privilégio poder falar dele, sabe? Como é um privilégio poder conversar. Acho que das coisas que eu mais amo fazer é falar da palavra, é falar das coisas do Senhor e saber que talvez pessoas possam ser abençoadas com isso, entende? Porque eu sei que o poder transformador que o Evangelho tem, porque o Evangelho não é suficiente só para transformar um indivíduo, né? Mas uma nação, uma sociedade inteira. Então eu acho que sobre que a gente pode abrir espaço para falar do Senhor é sempre um privilégio. Talvez você se pergunte, você que não conhece a Isabela, talvez você pergunte assim, por que o pastor Diogo convidou a Isabela para gravar um podcast? Ela já respondeu. Ela falou, uma das coisas que eu mais amo fazer é falar da palavra de Deus. E eu também, né? Isso é minha vida, é minha paixão, estudar a palavra, falar da palavra, pregar a palavra, ensinar a palavra. Quando entro na sala de aula, eu estou ali vivendo meu propósito de vida, né? Ensinando a palavra. E a Isabela tem esse chamado. A Isabela também vive isso, né? E eu admiro muito quem inclina o seu coração à palavra e a viver isso. Mas viver de verdade. Agora, você esqueceu de falar uma coisa, né? Você é filha de quem? É verdade. Tem que mencionar aí, porque é bom quando você tem pedigree. Eu sou filha do Devanil e da Cristiane. Eles também são daqui, acho que fazem quantos anos? Muitos anos. Mais de 10 anos. Nossa, estão aqui há muito tempo. E eles hoje eles lideram casais assim, da igreja. Eu cresci nessa família, então hoje muito do que eu tenho, do que eu carrego, vem deles. E, assim, eu falo que crescer num lugar em que ele te forja e te forma em Cristo em você, e você não só é formado, mas você assiste. O poder que o Evangelho tem é transformador. Então, é um privilégio. Então, eu já honro os meus pais aqui nesse podcast.
agradecer a eles por tudo aquilo que eles fizeram, cada sacrifício e cada vez que eles realmente mostraram o Deus deles, sabe? Hoje eu posso falar que o Deus do meu pai é o meu Deus, porque eu vi neles que realmente é uma fé viva, sabe? Não é uma religião, mas é algo que transforma o nosso lar. Então... Devanil e Cris, para que muitos lembrem, são quem ministra o nosso curso de casais, né? Um dos casais que ministra o curso de casais aqui já há muitos anos e realmente... E acho que essa é uma meta de todo pai, né? Eu falo como pai, ouvir o filho, a filha dizer, o Deus do meu pai é o meu Deus. Glória a Deus por isso, tu fica até emocionado aqui. Glória a Deus. Queridos, eu e a Isa, nós estávamos conversando sobre as coisas de Deus e por isso que estamos aqui hoje e eu quero que você saia desse vídeo inspirado, como alguém com 19 anos, como ela falou, que não está morando aqui, né? Isabela está morando em Brasília, né? Isabela está morando em Brasília, trabalhando e buscando a Deus e crescendo muito em Cristo. E nós estamos falando sobre expectativas, né? Eu costumo dizer, Isabela, eu quero começar abordando esse tema, porque nós vemos uma geração hoje, e eu costumo dizer o quanto se fala no meio das igrejas sobre a questão do novo. Né? Essa palavra é muito usada, inclusive, em temas de pregações, né? Um novo tempo. É claro que Deus trabalha assim também, mas a gente vê muito essa palavra sendo usada no contexto da vida da igreja, e novo, e novo, e novo, quando o evangelho não é novo, eu diria. Né? A mensagem já foi dada. Né? E diante dessa realidade, veja como nós estamos sempre com a expectativa de algo a mais ou algo maior. A gente está com sempre uma expectativa e vivemos, queridos, uma realidade que somos uma geração cada vez mais ansiosa. Expectativa gera ansiedade. Né? O que você diria para a sua geração, para todos nós, sobre essa realidade? Como a gente está com dificuldade de lidar com expectativas, sendo que o evangelho ele tem ali um arroz com feijão que sustenta muito bem, que é a cruz, e o quanto essas expectativas têm nos levado para um lugar muitas vezes distante do que é o evangelho. Como é que você vê isso? Bom, primeiramente eu vejo muito essa questão, principalmente porque a gente pode entender que isso é uma lacuna da palavra, né? Falta de ensino, a falta do entendimento do que é o evangelho, né? O Senhor nos ensina que é pela fé. E o que é a fé? A gente nunca para perguntar o que é aquilo que Deus nos manda fazer. A fé, ela vem após, sim, ao extraordinário. Por exemplo, quando Deus nos encontra, normalmente é uma experiência muito grande. Mas a fé é o que vem após isso, é após o estalo, após essa inovação. A fé é o que a gente faz dia após dia. Então, eu, por exemplo, como 19 anos, estando inserida assim, no meio de pessoas da minha idade, que eu vejo essa busca constante por algo novo, no sentido de eu preciso de uma nova palavra, eu preciso de uma promessa, pessoas que querem se agarrar àquilo que passa, aquilo que é emocionante, sabe? Sendo que, na verdade, o que o Senhor nos convida é permanecer mesmo, é estar diante dele todos os dias e entendendo que a fé, ela é sobre você cultivar. Por exemplo, a semente não é algo extraordinário, mas ela é constante. Por isso que ele fala sobre a semente de mostarda. Porque o que adianta eu querer mudar os métodos toda hora? A gente tem essa questão do coaching, por exemplo, que fala assim, você não pode fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Só que essa não é a abordagem para o reino de Deus. Porque José, por exemplo, se ele mudasse o método cada lugar que ele foi, para a prisão, para a casa de Potifar, para o Egito, ele não ia alcançar resultados diferentes. Mas porque ele fez a mesma coisa, em fidelidade, em constância... Daniel também, ele alcançou sim resultados diferentes. Por quê? Porque no reino de Deus é sobre você esperar. Entende? É sobre você permanecer nesse lugar, ainda que vacilante. Ainda que você esteja em crise, sabe? Eu gosto muito de entender que por causa do amor de Deus, às vezes ele está disposto a parecer cruel para ser bondoso. Por quê? Porque ele consegue controlar a nossa ambição, ele consegue tirar a carne que está em torno do nosso chamado, em torno da nossa vida, e muitas vezes ele usa o tempo de espera para isso, né? Por exemplo, Abraão esperou anos, né? Até que a promessa se cumprisse. Paulo só foi fazer suas viagens missionárias depois de 12 anos da sua conversão. Então, eu vejo muito na Bíblia, tipo assim, uma espera gigantesca em relação aos homens de Deus. E não essa busca constante de inovação. E é uma espera, é uma espera que tem a ver também com uma preparação, né? De caráter. É uma preparação, exatamente. Exato, muito bom isso aqui, de primeiro lugar de caráter, né? Às vezes
eu digo assim, gente, a gente precisa, o exemplo que eu dei de sentar para ouvir a palavra e ouvir o Senhor falar, a gente precisa aprender primeiro, né? Eu me lembro quando eu estava, agora, recente, que eu estava fazendo mestrado, eu me lembro que muita coisa acontecendo no país, né? E aquela coisa, você posta isso, posta aquilo, né? E o Espírito Santo falava comigo, isso não é seu tempo. Fica quieto, eu não postava nada, não postava opinião nenhuma, nada, porque eu estava ali na escola de Deus, né? Era uma escola literal também, mas era a escola de Deus, onde meu tempo ali era ouvir e aprender. Eu gosto de usar, por exemplo, a história de José, que o destino final dele foi governar o Egito, né? Mas o que Deus estava fazendo na trajetória dele é dando caráter para suportar ele estar lá. Entende? Então, na verdade, o chamado, por exemplo, dele não era ser governador do Egito, mas ser alguém aprovado diante de Deus, alguém que é fiel, alguém que é a imagem realmente do Filho de Deus. Então, o nosso propósito não é esse de fazer algo, não é operacional, mas é algo que quem eu me torno, né? Então, eu vejo muito essa questão, por exemplo, eu vejo muito na transfiguração também, né? Jesus chama Pedro, Tiago e João para orar, né, no monte, tá lá no monte, e eles falam. E eles estavam adormecidos, eles estavam com sono, na Bíblia retrata, né? E eu penso que, às vezes, eles estavam acostumados, tipo assim, mais uma vez que Jesus nos convida para orar, mais um monte. E eles não estavam com a expectativa de algo acontecer. Mas, daí quando aconteceu, eles falaram, vamos construir tendas para nós morarmos aqui. Daí quando acontece algo extraordinário, a gente quer habitar nessa experiência, entendeu? A gente não quer descer do monte e entender que tem uma multidão esperando pra gente derramar o que Deus nos deu. Então, ao mesmo tempo que a gente se apresenta ao lugar secreto sem expectativa de uma experiência, porque a gente precisa desejar isso, porque Deus é um Deus que nos dá também experiências e algo extraordinário, algo inovador, porque a gente precisa disso. Mas ele também é um Deus que pede pra gente descer e ficar no dia comum, entendeu? É no pão, no maná de cada dia, a gente esperar em Deus, entender que ele provê por meios ordinários. Olha que tremendo isso, gente. Eu espero que você esteja entendendo. Nós queremos habitar na experiência. Não queremos Grave sair. isso aqui. Nós queremos habitar na experiência. Hoje de manhã eu respondi uma pergunta, vou até citar o nome aqui, que é o Oswaldo, da Laís. O Oswaldo me perguntou algo que muitos me perguntam, que é sobre a questão do Legendários, por exemplo. Você me fez lembrar, né? Eu costumo dizer assim, olha, se 50 homens fizeram uma fila e me perguntarem, pastor, vou ou não vou ao Legendários, eu vou responder por 50, vá. Mas o que Deus espera de nós é que homem eu serei no dia a dia. Que marido eu serei 1, 2, 3, 10 anos depois do Legendários. Exatamente. Que pai eu serei no dia a dia, né? Esse é um ponto muito importante, porque nós esperamos que a montanha nos sustente. Nós esperamos que a experiência nos sustente. Nós não somos sustentados pela experiência, nós somos sustentados na palavra. Você consegue ver isso na transição. Eu gosto muito de pensar em Moisés e Josué. Deus muda a abordagem. Em Moisés, a gente vê mar se abrindo, a gente vê maná caindo do céu, a gente vê água saindo da rocha, a gente vê o rosto dele resplandecendo, e o povo não era sustentado por aqueles milagres. A gente vê como o povo vacilava e se voltava novamente para a idolatria. Olha o bezerro de ouro. Exatamente. O Deus, assim, ali, né, diante deles, e mesmo assim, eles se afastavam. Mas em Josué, a gente vê que a promessa foi conquistada. A sua promessa você alcançou, entende? Mas agora eles precisavam colher, plantar, eles precisavam se preparar para a guerra, porque a promessa foi dada, mas eles precisavam agir em relação a isso. E a gente vê que no último capítulo de Josué fala que nenhum deles se afastou nesse tempo. Porque agora precisa de fé sim no ordinário, porque crer que Deus vai prover por meios comuns também, que Deus vai continuar te dando a provisão que você precisa. Entende? Então a abordagem muda de uma fé baseada em sinais para uma fé mais madura, de que entende que o Senhor está, ainda que no sussurro. Entende? Então ele muda essas abordagens dependendo da temporada que a gente precisa. Entende? Deus não dá o pão. Se Deus não deu o pão naquele dia, é porque a gente não precisava e a gente não entende isso. Se eu tô há tantos anos sem ter uma experiência com Deus, é porque talvez eu não precise disso agora. Mas é com confiança, esperar com expectativa de que se eu precisar, se Deus sabe que aquela experiência ela vai me abençoar, Ele vai me dar. Mas se não, é entender que Ele me ama. E é nesse lugar de suficiência e plenitude que eu preciso me colocar, sabe? Me posicionar. Eu acredito que é uma lição que todo filho vai precisar aprender, que é a lição da dependência. Completamente. A lição de você adorar o Senhor no silêncio, a lição da soberania. E você falou sobre Josué do último capítulo, é interessante esse paralelo, porque o primeiro capítulo medita na palavra dia e noite, não olha nem para a direita,
nem para a esquerda, né? Bem o que você está falando, Uhum. Deus inicia um novo tempo ali, de fato, é um novo tempo para toda a nação de Israel, Sim. sob a liderança de Josué, e a primeira recomendação de Deus para Josué é: anda na palavra. Exatamente. Anda na palavra. Anda na palavra. Não se desvia, não desvia disso. Esse é o teu fundamento. E aí Deus conduz o povo naquela conquista que já havia acontecido. Então nós vamos precisar aprender essa lição, né? Da dependência de que A vida inteira. eu preciso... Por que a gente se frustra tanto, queridos? Porque nós criamos expectativas erradas. E a gente é muito bom em obedecer regra, entende? Só que Deus não nos dá regras. Deus não quer mudar a nossa conduta. Deus quer mudar o nosso coração. E é por isso que no Antigo Testamento é tão difícil essa questão do povo se voltar. Porque o coração, a lei era incapaz de transformar. Por isso que Jesus morreu por nós. E a questão é que a gente fala, nossa, mas o Antigo Testamento era muito rígido. Era o tempo que Deus era muito bravo. A graça agora era o tempo da graça. Mas Deus libertou o povo antes de dar a lei. Então isso revela a graça de Deus. Porque Ele libertou, Ele não falou que vocês precisam fazer isso para ser libertos. Então a gente acaba também imprimindo nesse lugar de só obedecer, 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 mas do que adianta você obedecer se você nem nasceu de novo? Entende? A gente precisa dar essa ênfase na nossa vida, de entender que Deus quer mudar o nosso coração, não é sobre o que eu faço, mas a partir de um coração transformado, eu tenho os meus amores redimidos, a minha cosmovisão transformada, e aí eu transbordo, eu realmente obedeço a palavra de Deus, né? Ontem alguém me perguntou, mandou mensagem, né? Pastor, o que eu preciso para batizar? Tem que fazer logos, como é que é tal? Eu falei, a primeira coisa que você precisa é ter muita certeza de que você entregou sua vida para Cristo, você nasceu de novo, né? Você é a esposa, que é o caso dos dois, né? Que querem batizar. Eu falei, você tem convicção disso, que você nasceu de novo, que você já entregou sua vida para Cristo? Começa aí. Os outros passos da igreja vêm depois, né? Logos, você tem que ter convicção que você entregou sua vida para Cristo. E é o ponto, né? Nós estamos fundamentados nisso. Então, querido, grava o que Deus está falando com o seu coração, porque isso é tremendo. Agora, Isa, eu quero lembrar de um ponto que a gente conversou aqui sobre, você falou assim, não faltam filhos, né? Faltam trabalhadores. E Daphne, quem está aqui na vida da igreja nesses últimos 30, 40 dias, o Senhor, eu diria assim, preparou, né, uma palavra para a igreja através da Daphne. A gente teve um café com líderes que ela ministrou, os líderes vieram até mim e falaram, pastor, precisa abrir isso aqui para mais gente, e a gente acabou fazendo um culto que não existe, que era um sábado, um culto de membros, que não existe, para ela ministrar essa palavra acabou chegando na ceia do Senhor, ela acabou ministrando 3 vezes a mesma mensagem. É claro que em cada momento Deus dá uma direção específica, mas ela falando justamente, nós somos discípulos e não voluntários, nós vivemos a partir do somos discípulos de Cristo, e é isso que nos move. E você falou assim, não faltam filhos, mas faltam trabalhadores. Né? Como é que você sente isso nos dias de hoje? Então, quando Jesus fala, né, que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu gosto muito, ele usa a palavra trabalhadores, né? E é engraçado, porque ele usa essa palavra, mas ele não usa filhos. Ele não fala, a colheita é grande, mas faltam filhos, que a gente salva, né? Que é crente. Faltam pessoas dispostas a botar a mão na obra. Por que ele usa colheita? Porque a colheita é algo duro, é algo que exige suor, exige demora, exige espera, entende? É uma luta interna também. Porque você precisa preparar o solo, você precisa estudar para você entender como fazer aquilo, você precisa de equipamentos. Então, mas antes de falar sobre se tornar um trabalhador, eu acho importante destacar como a vocação de um ser humano, de nós como filhos de Deus, é a mesma de o barro, entende? Que Deus fala, né? Nós somos o barro em suas mãos e o Senhor é o nosso oleiro. Que a mesma vocação do barro, que é ceder diante das mãos do oleiro, a nossa também é. Que o barro, o peso que está sobre ele é as mãos do oleiro, mas é melhor o peso das mãos do oleiro sobre ele do que ser deixado em deformidade, do que ser deixado de lado e não ser formado em um vaso, entende? Então, um homem só é inteiro quando ele é esmiuçado pelas mãos do Senhor. Então, para se tornar um trabalhador, você precisa se tornar filho, porque senão você vai se colocar atrás do seu trabalho. Chamado, por exemplo, quando a primeira vez que aparece na Bíblia, quando Deus chama Adão e fala onde você está. Né? E Adão, ele se esconde, ele pegou figueiras, escondeu suas vergonhas ali de Adão e Eva. E o que são as figueiras? As figueiras representam o trabalho de Adão, porque era o que ele fazia,
era o que ele cultivava, ele era responsável ele era o mordomo, né, da criação. E ele se escondeu atrás daquilo que ele fazia para Deus. Então, a nossa vocação não é meramente operacional. Então é importante destacar isso, que trabalhador não é a nossa vocação, é ser filho. Mas a gente precisa entender que Deus também não nos chama para só ser salvo. Senão a gente é salvo e a gente poderia morrer, entendeu? A gente poderia morrer, porque agora já foi o principal objetivo. É a porta. Já recebemos a maior bênção. Exato, é a porta. Existe um caminho agora, que é o caminho da santificação. E é nesse lugar em que a gente precisa se comprometer e se colocar nas mãos do Senhor para se equipar, entende? Hoje é muito difícil e me entristece muito, porque a gente é preguiçoso mesmo, a gente não quer se envolver com as coisas. E a gente fica, nossa, gastar. Isso, a gente, qual é o meu chamado, qual é o meu chamado, qual é o meu chamado? Mas, assim, faça tudo o que você pode, entende? Se envolva, leia livros, faça cursos para que Deus possa te usar onde Ele quiser. Não deixe o chamado te limitar para você só poder ser usado em um lugar. Mas faça o que você está nas suas mãos para que, aonde Deus precisar de alguém, ele possa olhar para você e te colocar lá. Porque Deus não vai pegar quem Ele ama mais, porque não existe isso. Eu amo Ele, então eu vou colocar Ele aqui. Não, Ele vai colocar gente capaz, gente que é habilidosa, gente que se envolve disposta na obra. Exatamente. E trabalhador incute a ideia de serviço. Então, é serviço, né? Trabalhar e servir. E eu até mencionei como é interessante, como no inglês o culto é service, né? Exatamente. Que tem a ver com o serviço. Eu presto, né, algo. Eu presto, eu entrego. E o trabalhador é um ato de adoração. Exato. Né? O servir ao Senhor é um ato de adoração. E nós estamos num tempo onde cada vez mais nós temos que lembrar que Jesus criticava aqueles que estavam. Jesus dizia assim: essa geração perece porque ela busca sinais. Uhum. Essa geração perece. E ter esse entendimento de que a maior bênção nós já recebemos. Não tem nada maior para a gente receber amanhã. Sim, não existe. Que é o perdão e o nome no livro da vida. Isso aqui não tem nada maior que isso. Não vai acontecer. O melhor de Deus é essa ponto. Vai vir outras coisas boas, mas essa é a maior. E a minha resposta agora, um coração entregue. Uhum. Exatamente. Um coração rendido, um coração que se dispõe a servir. Eu achei tremendo, você falou assim, a gente tem que estar disposto a se doar, né? Exatamente. Se gastar, enfim. Agora, um ponto que você falou aqui, quando você falou de chamado, que eu também me recordo, é sobre o plano de Deus. A gente se pergunta muito, né? E eu diria que na tua geração, infelizmente, a gente está num tempo onde cada vez mais a gente tem número de jovens com depressão e coisas nesse sentido, infelizmente. E o meu ponto aqui é, por que nós questionamos tanto? Né? Qual que é o plano de Deus para a minha vida? Será que Deus tem um plano para cada um? Né? Esse é um ponto interessante. A gente trata muito a nossa vida com Deus, nossa vocação, como uma carreira, né? A gente enxerga dessa forma. E a gente trata o plano de Deus, a vontade de Deus, como se fosse algo oculto, como se Deus estivesse brincando de esconde-esconde com a gente. Que a gente precisa encontrar, e se a gente não encontrar, a gente vai perecer, entendeu? Sendo que a vontade de Deus já está lá, na palavra de Deus. Deus não fica apontando só coisas para o futuro, mas Ele nos dá as diretrizes de como viver hoje, né? Revelada na palavra. Exato. Deus, o que diferia o povo do Antigo Testamento, eles não precisavam se dirigir a uma cartomante, um médium, um oráculo somente para descobrir as coisas, mas eles podiam confiar na lei do Senhor, de que vivendo aquilo dia após dia, eles iriam ser conduzidos a um lugar que Deus tem para eles. Então, eu vejo muito que essa sede de descobrir o plano de Deus, na verdade, revela uma incredulidade no nosso coração, o medo de fracassar, o medo de a gente não conseguir avançar lá na frente. Na verdade, é o medo de arriscar tomar uma decisão. Por quê? Porque a gente não lê a palavra, porque a palavra nos dá sabedoria para decidir o hoje. Entende? Então, se eu não tenho a sabedoria, o discernimento, se eu não entendo que eu preciso falar com pessoas mais maduras na fé para tomar uma decisão, eu não tenho forças para escolher minha faculdade, entendeu? É mais fácil eu colocar em Deus, que Ele me falou fazer a faculdade, depois dar errado, eu falar, não, Deus me mandou ir, então foi. Eu vejo muito também a questão de Deus ter que falar para você, assim, descer do céu e falar, essa é a pessoa certa para você casar. Entende? Sendo que tá na cara que o homem, a mulher, não teme ao Senhor, ele tem atitudes que não glorificam a Deus. E depois no casamento reclama. Mas você não enxergou, entende? Não é que Deus tem que descer e falar não, Deus dá sinais, entende? Você pode ler uma pessoa a partir das obras que ela tem.
Então, muitas vezes é um desejo de mascarar, de esconder, é a nossa negligência com aquilo que é o básico, que é você buscar a palavra. Não, e você bateu nesse ponto, eu falo isso com Daphne, sobre o quanto muitas vezes está na cara, tá óbvio, porque Jesus estabeleceu um princípio, você conhece a árvore pelo fruto. E as pessoas falam também. Só que a gente espera, assim, um eis que te digo, você espera, assim, uma revelação para saber se de fato Deus quer ou não quer, quando o Senhor já te deu a palavra, Exato. Quando o Senhor já te deu o Espírito Santo para te levar a um caminho de discernimento. E essa vida de fé é justamente isso, é você tomar o passo entendendo que se você errar, se você fracassar, você pode voltar atrás, Deus não vai te abandonar, Deus não é um pai que te abandona porque você errou, entende? Essa é a vida. A vida é essa, é você entender que você vai quebrar a cara sim. E é nessas quebradas de cara que a gente também aprende sobre Deus. Entende? A gente quer tudo pronto, a gente quer tudo de mão beijada, porque a gente tem medo de fracassar, a gente tem medo de, e se eu tomar uma decisão errada? Às vezes a gente pergunta, nossa, mas eu tô agradando a Deus? É pecado? Não é, então pronto. Agora se é sábio ou não, aí você tem que buscar na palavra, buscar com seus pastores, entende? É você decidir, sim, de forma que a sua razão te conduz a esse lugar também. Mas não tirando, descartando o fato de que Deus pode sim falar, né? Deus pode sim dar uma direção. Só que você precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Deus nunca vai falar algo que está totalmente desalinhado, com dissonância, né, na palavra. Então eu vejo muito isso. Com certeza não é ele. Não é ele. A palavra de Deus é um filtro para nós em qualquer aspecto da nossa vida, né? Para gerir o casamento. Eu gosto muito de usar, até de vez em quando eu penso, acho que eu vou levar numa pregação a forma de gelo, né? Que eu gosto de usar muito a forma de gelo como um exemplo, que o religioso ele faz de cada pedrinha de gelo uma área da sua vida, e Cristo é uma pedrinha de gelo, né? Então, uma pedrinha é Jesus, outra pedrinha é o casamento, outra pedrinha é o dinheiro, outra pedrinha é os filhos, outra pedrinha é o sonho, outra pedrinha é o hobby. É uma área da sua vida. Exato. E a vida cristã, Cristo é a forma, Cristo dá forma ao casamento, Cristo dá forma como eu educo meus filhos, Exato. Cristo dá forma como eu faço gestão do meu dinheiro, como eu faço gestão do meu tempo, Cristo dá forma às minhas decisões como um todo, né? E isso é a vida cristã. Romanos 8, né, pra mim, assim, é a base. A gente tem que entender Romanos 8. Texto maravilhoso. Romanos 8, principalmente o verso 28, que fala... a gente usa muito como versículo... É um amuleto. É isso. É um amuleto. Salmo 91 fica aberto. A gente usa muito como uma forma de usar de formas erradas, né? Fala, todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. A gente acaba esquecendo o contexto. Exatamente. E a gente acaba esquecendo que se eu estou de acordo com a palavra de Deus, se eu realmente estou vivendo uma vida em santidade, não estou em pecado, e não quer dizer que você não vai pecar, não é isso, mas entende, né? Essa questão de estar em pecado, você precisa crer com todo o seu coração de que todas as coisas cooperam, ainda que seja o mal, ainda que a dor, o luto. Às vezes a gente acha, por que vem uma crise e tal? Mas às vezes era exatamente isso que você precisa naquele momento, entende? Todas as coisas cooperam para o bem. Não significa que o bem é a sua ideal de bem, entende? O meu ideal de bem é diferente do ideal de bem de Deus. Não é bênção. O ideal de bem de Deus é aquilo que nos transforma a sua imagem. É isso, entendeu? Glória a Jesus. E para aqueles que o amam, entende? Então, as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam a Ele, aqueles que são realmente filhos de Deus, segundo o seu propósito. Então, o bem, muitas vezes, que a gente espera é a vitória, é a bênção, mas às vezes o que vai nos conduzir aos pés da cruz mesmo é um luto, entende? É uma empresa que quebrou. E é difícil entender isso, é difícil. Ontem, eu ouvi você falando isso, eu ouvi no Edificados o testemunho de uma jovem senhora que está aqui na igreja desde o começo do ano. E o Senhor a trouxe no luto da perda de uma filha recém-nascida, que conviveu 12 dias e acabou morrendo. E o Senhor a trouxe no luto, e no luto ela conheceu a cruz. O testemunho dela foi muito forte ontem. Nós estávamos na sala, uma das salas, e no luto ela conheceu a salvação, ela conheceu Jesus. E é bem o que você falou, né? É que a promessa... O bem de Deus para ela passou pela dor. Exato. É que a promessa de Deus, isso a gente pode se apegar com toda certeza e de forma não vacilante. É que a promessa de Deus é essa, que Ele estará conosco. Entende? Essa é a bênção. Não é tudo estar bem, como eu falei, mas é o entendimento de que Ele estará conosco.
Todas as coisas cooperam para o bem porque a presença de Deus está conosco. E entendendo que Ele é quem está conosco, Ele guia as circunstâncias. Ele molda o nosso coração. Ele sabe exatamente o que a gente precisa. Então é essa confiança que a gente está. Eu não entendo o que eu estou passando, eu estou com dúvidas, crises, mas eu sei que Ele está comigo. E essa é o alicerce e a rocha que nós precisamos estar. Entende? Amém, Isa. Esse podcast eu creio que vai abençoar muito todos que assistirem, você que está aí já assistindo. Que Deus te abençoe. Acho que tem algumas frases que ela falou que você pode até voltar e ouvir de novo. Minha sugestão para você. Isa, o que você deixaria de uma mensagem final para a geração de hoje, para a igreja como um todo? Você que está em outra cidade, eu sei que você está congregando, que você está buscando, que você está ouvindo. A partir de tudo que você tem visto. Eu sempre digo aqui, querido, né? O Senhor usa quem Ele quer usar. Uma pessoa como a Isabela, não tenho dúvida. O que você deixaria de mensagem para a igreja nesse tempo que nós estamos, Conferência Inspira, enfim? Olha, eu não posso deixar de falar que é o que Deus, assim, abriu a minha mente de conselho, de mensagem final, é Marcos 12:30, que revela exatamente o que Deus quer de nós. Que é os maiores mandamentos, né? Ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, alma, entendimento e com toda a sua força. Isso engloba todas as áreas da nossa vida. A gente precisa adorar o Senhor com corpo, alma e espírito. A gente precisa entregar o nosso coração, as nossas afeições. A gente precisa entregar nossos amores, as nossas emoções, os nossos sonhos. A gente precisa entregar nossa alma, nossa identidade, aquilo que nós sentimos. Nosso entendimento, ame ao Senhor de todo entendimento. Crente não é chamado para ser uma pessoa vazia no intelecto, entende? A gente precisa estudar para poder falar das coisas com propriedade, para poder ser uma voz no mundo mesmo, e não só dentro da igreja, entende? Então estude, leia, faça curso, faça tudo o que você pode, se torne alguém equipado para que Deus possa te usar onde quer que Ele seja sal mesmo, entende? Porque hoje na internet, por exemplo, é um palco para venda e carreira e sucesso, e onde a venda, onde o sucesso, onde subir na vida é a prioridade, a verdade é deixada de lado. Então se torne alguém que ama a verdade, independente daquilo que falam. E se torne alguém que tem um intelecto dobrado diante do Senhor, sabe? Dobrado diante da fé, que é aonde seu intelecto não chega, a sua fé é capaz de alcançar, mas vá até onde você consegue, entende? E ame o Senhor com toda a sua força. Não adianta você ter um chamado gigantesco, uma vocação gigantesca, no sentido de operacional mesmo, se você não cuida da sua alimentação, se você não cuida daquilo que é físico, que é aquilo que é básico, entende? Se você não se movimenta, entende? Ame ao Senhor com toda a sua vida. Deus não nos chama para viver... Integral. Exato, uma forma holística. Integral. Exatamente, não é só o espiritual que importa, mas toda a sua vida importa. Então, entregue ao Senhor, os seus hábitos moldam os seus amores. Então, essa é minha lição final, assim, que mudou a minha vida. Transforme a sua rotina, porque o domingo de 2 horas e nem 1 hora de devocional todos os dias vai fazer por você do que a mudança dos seus hábitos. Então, se você fica o dia inteiro rolando redes sociais, é isso que vai moldar os seus amores, é isso que vai moldar os seus desejos, para onde você vai apontar, né? O Senhor fala que os olhos são a janela do corpo. Então, aquilo que você vê, aquilo que você consome, aquilo que você cultiva na sua rotina molda os seus amores. Então, trabalhe para a glória de Deus, estude para a glória de Deus. O seu chamado hoje é você ser excelente em tudo que você pode. Se você é um filho, se você é um estudante, estude para a glória de Deus. Seja excelente na sua faculdade, na sua escola. Seja um filho que honra os seus pais. Se você é um pai, se você é uma mãe. O seu chamado é aquilo que Deus está te colocando nas suas mãos hoje. Então, seja fiel hoje. E não só fique pensando no futuro. E também, por último, também apontando para o futuro, se você tem palavras, se você tem promessas, seja fiel às promessas e às palavras lançadas sobre você. Entenda que você pode trazer elas e viver elas em oração. Você precisa revisitá-las e colocar diante do Senhor e orar, porque se você não ora, significa que você não crê nelas, entende? E também tome passos práticos para aquilo que Deus quer te conduzir no futuro. Se Deus te falou sobre uma nação que Ele quer te levar, você já aprendeu o idioma da nação? Entende? As pessoas querem coisas muito milagrosas e coisas muito excepcionais, sendo Deus que... me ensina a falar árabe aqui do nada. Exatamente, é o básico. Ele pode, mas por que? Se você tem tempo, se você tem equipamentos para isso, entende? Se você é chamado para o ensino, para coisa assim, você está estudando, você está se equipando, entende? Use esse tempo de preparação e espera e colabora com Deus. Faça o que está ao seu favor e entenda que Deus está te dando caráter para suportar o que Ele tem
para sua vida. E por muitas vezes a gente não entende porque a gente passa pelo que a gente passa. Então, seja fiel às suas palavras, busque realmente se capacitar para elas e ame ao Senhor de todo o coração, alma, entendimento e força, de uma forma holística diante de Deus. Você me faz lembrar, é até um texto que eu vou confessar que eu não gosto muito, justamente porque ele nos aperta. Quando Paulo fala aos Tessalonicenses, olha, nós teremos que apresentar a Deus a nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo de forma irrepreensível diante de Deus. Realmente é uma entrega inteira, onde eu me preocupo com ser completamente um filho que glorifica o Pai em todas as áreas da vida. E uma última coisa é que lembre-se que a gente é chamado para morrer, né? E não para aparecer. Então, ser trabalhador incute nisso, a gente se desgastar, mesmo que nada venha em troca, né? Então, por exemplo, a nada glória... humanamente, Exato. né? A glória de Barnabé foi ter formado Paulo, entende? Paulo foi formado por ele. Então, a gente, às vezes, não quer estar lá atrás, no background, a gente não quer formar pessoas, que é o que... A colheita é essa que Deus fala. São as pessoas. A gente não quer formar elas, porque a gente quer estar lá em cima, entende? E se a nossa glória for ensinar um monte de gente, que vai ensinar um monte de gente, que vai ensinar um monte de gente, e aí a gente consegue ver algo mais catastrófico no sentido bom, entende? Algo que vai realmente transbordar, né? A gente precisa entender que o Senhor é isso. Aí, muitas vezes as pessoas perguntam por que Deus criou o mundo se ele sabia que a gente ia pecar. E eu gosto muito de pensar que é porque Deus não faz cálculos baseados em cálculos racionais. Ele não é egoísta, ele não traça o limite de, nossa, isso vai ser bom pra mim ou não. Ele só transborda. A pericorese divina, que é a dança e perfeita harmonia da Trindade, desde a criação do mundo, estava lá em profundo amor. Em um momento, esse amor transbordou, que foi a criação do mundo, independente do que viria, independente do que aquilo resultaria para o Senhor. E nós, como chamados para ser imagem e semelhança dele, somos chamados a transbordar. Da mesma forma que o mundo é um transbordar desse amor, a gente também precisa entender que o amor é transbordar, não é reter. A árvore não come do seu próprio fruto. Assim, a gente também não pode usufruir e achar que é para o nosso próprio bem. Entende? Então, lembre-se que desde a criação e desde até o fim, o Senhor, ele transborda, é isso que ele faz. Então, a gente é chamado para isso, para servir, se desgastar pela igreja, pelo corpo e pelas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. Por isso que nós estamos aqui todo dia, entre aspas, dizendo que nós somos uma comunidade de discípulos, cuja missão é discipular a próxima geração. Nós precisamos fazer discípulos. Discípulos de Jesus. Não são nossos discípulos. São discípulos de Jesus que vão sair por todos os lugares vivendo, servindo o reino com a consciência de que a recompensa vem dos olhos do Senhor. Exatamente. É dali que vem. Querido, espero que você tenha sido muito abençoado, muito feliz de estar aqui com a Isabela. Obrigado, igualmente. Isa. Obrigado. Um abraço para Devanil. Senhor Devanil, um abraço, que eu sei que você está assistindo. Senhora Cris, Deus abençoe. Eu espero que você tenha sido muito abençoado. Se você assistiu, sugiro que assista de novo, porque as palavras que vieram do coração dela, tenho certeza que vão falar muito contigo. Já estão e vão falar muito contigo. Obrigado, Isa, que Deus te abençoe e te guarde. Está indo para Brasília daqui uns dias. Sexta-feira. Deus te abençoe. Abençoe sua vida também. Nos vemos no próximo Smilecast. Até a próxima. Deus abençoe.